Hello Dev! Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Na aula de hoje, a gente vai montar uma estrutura básica de uma tela de login, onde a gente vai ter para adicionar o e-mail, a senha e também ter a possibilidade de visualizar a senha. Se por acaso você adiciona um e-mail, preenche o campo de e-mail, preenche o campo de senha e entra, a gente vai mostrar um feedback aqui de que o login foi realizado com sucesso. Você pode clicar no botão de visualizar senha e aqui ele vai mostrar a senha que foi adicionada. E se por acaso você apagar o e-mail e clicar no botão de entrar, a gente vai ter um feedback aqui de erro de que o e-mail não pode ser vazio. Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje e vamos para o código. Let's bora! Vamos começar criando um projeto do zero aqui. Vamos dar um next. Vou chamar ele de Login App e vamos finalizar. Ele vai fazer toda a configuração aqui do projeto. Pronto, feita a configuração, eu vou fechar aqui esse componente, vou apagar essas informações aqui, vou apagar essa informação e vou criar aqui um login screen. Botão direito, new, login screen. Nosso login screen vai ser uma função, que vai ser a função composable, composable. Então, já vou adicionar o preview dele, prev, login, screen, preview. Vou adicionar aqui o login screen e vou clicar nesse segundo botão aqui para a gente começar a visualizar o preview dele, certo? Então, o que a gente vai querer na nossa tela de login? Nossa tela de login, a gente vai querer que as informações fiquem um abaixo do outro. Então, a gente vai criar um column. Então, vamos ter um column, que esse column, ele vai ocupar a nossa tela toda, modifier.fill max size. Vou deixar como padrão um alinhamento de 24 dp, né? Um espaçamento de 24 dp dos elementos. Então, eu vou adicionar aqui um padding de 24 dp. E vou dizer que os elementos eles fiquem tudo horizontalmente, centralizados. Aqui vou importar. Aqui vou reduzir o zoom. No preview, vou adicionar um show background para a gente visualizar melhor. E pronto. Então, como de início a gente vai querer o quê? A gente vai querer um texto que vai representar a tela de login. Então, a gente vai dizer que esse texto vai ser o login. Nesse texto, eu vou querer que ele tenha uma cor primária do elemento. Então, vai ser um color. Tem uma vírgula aqui, color. Material theme. Ponto. Color. Ponto. A cor primária do nosso projeto. E aqui eu vou dizer que eu quero que o tamanho dele, style, a gente vai adicionar uma tipografia para ele, para que ele aumente um pouquinho o tamanho. Material theme, ponto, tipografia, que já existe aqui. Então, a gente vai adicionar o headline large. Boa. Então, o que é que eu quero? Eu quero que abaixo do nosso texto, a gente tenha também um espaçamento, que ele vai ser um modifier, ponto, de um tamanho de 32 dp, mais ou menos. E abaixo dele, onde a gente vai trabalhar com aqueles campos, onde a gente vai preencher tanto o e-mail quanto a questão de senha. Então, para esse componente, a gente utiliza o outlined text field. Então, esse componente, ele permite que a gente adicione algumas variações no nosso campo de e-mail e nosso campo de senha. No início, nós iremos adicionar um modifier para ele. Vamos dizer que ele vai ocupar a largura toda que tem disponível para ele. Vamos dizer que o valor dele, por enquanto, vai ser vazio aqui, certo? Que a gente vai trabalhar já com isso. O onValueChange também vai ser vazio aqui, que eu já vou explicar. E aqui ele já está exibindo aqui do lado pra gente. Então, eu vou querer que ele tenha um formato mais arredondado nas bordas. Então, a gente pode utilizar aqui um shapes. Ponto. Aqui ele precisa importar. Medium.
Então, ele vai atualizar aqui para deixar as bordas um pouco mais arredondadas, para ficar um formato mais legal. Aqui a gente vai adicionar no label dele um text, certo? E esse text vai ser quem? Vai ser e-mail. Carregando aqui, ele já exibe. E a gente vai querer adicionar também, do lado desse e-mail, a gente quer criar um ícone, né, para representar o e-mail. Então, a gente pode aqui usar o land icon. E vai dizer que esse icon vai ser um icon, que o vetor dele vai ser icons. Ponto. Que vou importar. Ponto. Person. E aqui ele tá pedindo do Content Description, por enquanto eu vou deixar nu aqui, já que não é o nosso foco, tá? E aí ele já adiciona aqui esse icon para representar o e-mail, certo? O que mais? Eu quero que quando ele clique no campo de e-mail, eu quero que simplesmente ele suba para mim um teclado específico para o e-mail. Então, a gente pode utilizar aqui o keyboard dele. Keyboard Options. Keyboard Options. Keyboard Type. E aí, a gente pode dizer que o type dele vai ser Keyboard Type. Ponto. Ele aqui mostra os tipos que tem. Se você quiser só para número, você pode adicionar esse. E aí aqui a gente vai adicionar o de e-mail, tá? E aí, quando clicar, ele já sobe o teclado específico que você deseja para a questão de e-mail, tá? A outra informação que a gente precisa é quando ele tiver um erro, para a gente simplesmente mostrar aquele texto de um e-mail não pode ser vazio. Ele existe também aqui uma propriedade, que é o support text, que aí você fala que se o e-mail tiver erro, você simplesmente mostre um texto. Então, a gente vai dizer que vai ser o e-mail não pode ser vazio. Mas aí, a gente precisa atualizar quem é esse texto aqui, certo? Quem é esse erro. Então, a gente vai chamar aqui de is e-mail error. Como também, ele tem uma propriedade aqui para quando tiver um erro, e a gente vai dizer que é o is e-mail erro. Mas quem é esse is e-mail erro? Esse is e-mail erro a gente vai criar aqui em cima. A gente vai criar uma variável var is e-mail erro by remember mutable state of, e o valor dele, default, vai ser como false. Que vou importar, que tá dando erro ainda porque precisa importar. Pronto. Do mesmo jeito também aqui, a gente precisa do valor, desse valor aqui. Quem é esse valor aqui? Esse nosso valor vai ser um e-mail, que a gente também precisa criar uma variável lá em cima. E do onValueChange é quando o usuário estiver digitando um e-mail, a gente precisa atribuir para nossa variável e-mail a informação que ele está digitando. E quando ele está atribuindo valores nesse campo, a gente vai dizer que o nosso is e-mail erro vai ser falso, certo? Então, aqui em cima, nós iremos criar outras variáveis também, que será nossa variável para o e-mail, by remember, que vai ser o mutable state of, valor padrão vai ser vazio. Vou criar uma outra para o password, já que a gente também vai utilizar o da senha. Então, já vou adicionar aqui, certo? O valor padrão também vai ser vazio. E também a gente vai ter uma outra variável, que do mesmo jeito que a gente tem o do e-mail erro, a gente tem para a senha de quando ela está visível ou não, certo? Então, eu vou criar aqui um isPassword visible by remember mutable state of, e o valor padrão dele vai ser falso.
Se você está um pouco perdido sobre essa questão de remember, mutable state of, como funciona essa questão de estado em relação à tela de Compose, eu criei um mini curso chamado Entendendo o Mundo Android, onde eu mostro desde a questão de Android Studio, como Kotlin, variáveis, Java, XML, Compose, tudo de maneira prática. Vão ter momentos de teoria, mas após a teoria tem um momento de mão na massa, onde eu mostro na prática como tudo funciona. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha nesse mini curso, tá? Então, voltando aqui, a gente atribuiu, né, o valor de e-mail, que é nossa variável, que vai armazenar o valor da informação de e-mail. Quando o usuário estiver digitando, a gente atribui o que ele está digitando para essa variável e a gente vai dizer que quando ele digitar, não vamos ter a questão de erro do e-mail, certo? Então, para o nosso segundo componente aqui, a gente precisa de um espaçamento entre o campo de e-mail e o campo de senha. Então, a gente vai adicionar aqui um spacer modifier ponto 24dp. Vamos adicionar o de password, que vai ser quase basicamente a mesma coisa do e-mail, tá? O outline text field. Vamos atribuir que ele vai ter a largura toda disponível para ele. Modify.fill maximum. Vamos dizer o valor dele, vou deixar aqui vazio. Um value change. O valor aqui vai ser o nosso password que a gente criou a variável lá em cima. E o onValueChange dele vai dizer o quê? Que vai ser o que o password dele vai receber é a informação de que o usuário estiver digitando, certo? Vamos atribuir um shape para ele, da mesma forma que a gente atribuiu lá de cima, que vai ser um shapes.medium. Vamos adicionar uma label, que vai ser um text do tipo password. Vou dar um refresh aqui para a gente visualizar. Pronto, ele já está mostrando aqui. Então, a gente vai precisar de um ícone da esquerda, né? Então, vamos adicionar aqui, vírgula, vamos ser um icon, que esse icon vai ter o image vector de icons, ponto. Esse do cadeado. O content description vamos deixar como null. E aqui ele já vai mostrar o ícone do cadeado. E aí, agora, onde é que a gente faz a questão da mágica acontecer? De quando a gente adicionar aquele olhinho para visualizar ou não o nossa senha, tá? Mas antes, a gente precisa criar o ícone que vai representar aquele olhinho. Vai ser um icon button, né? Porque vai ser clicável. O on-click dele, por enquanto, eu vou deixar vazio. E vou dizer que vamos ter um ícone. E aí, o que acontece? A gente vai dizer que a imagem dele vai ser o seguinte. Que se o ícone, o password, for visível, quando clicar no ícone e for para a senha estiver visível, a gente vai mostrar determinado ícone. Quando for para a senha estiver invisível, a gente também vai mostrar um outro ícone. Só que esses ícones, como é um ícone, digamos assim, um ícones a mais do que a gente já tem, a gente precisa fazer a importação de uns ícones do material, tá? A gente vai vir aqui, então, no nosso Gradle, certo? Vamos clicar aqui para ver onde é que está a implementação. E vamos adicionar aqui a implementação. Ele é de Material, então vai ser Android X Compose Material. E aqui vai ser Material Icons Extended. Então, eu vou importar esse carinha lá no nosso Gradle. Material.extended. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu adicionar aqui Extended. Copiar essa informação aqui. Chegar aqui. E colar. Só que lá como tá com hífen, mas aqui é representado por ponto. E aqui eu vou botar para fazer o sync. Pronto. Ele fez a importação. Essa biblioteca aqui, ele significa que ele vai pegar todos os ícones a mais do Extended, no caso, são ícones a mais que eles não têm aqui no projeto, tá? Por padrão. Então, a gente volta aqui no nosso login screen. Se o password for para estar visível, a gente vai adicionar o ícones ponto visibility. Se não,
else, a gente vai dizer que o ícone vai ser visibility off. Certo? Aqui ele tá pedindo sobre a questão do content description, então a gente vai deixar como null. E aí, ele vai adicionar pra gente aqui o ícone aqui, certo? Então, quando for para o password for visível, ele mostra esse ícone, e quando não, ele mostra o olhinho fechado. Só que aí, a gente também precisa de uma informação de que quando o password estiver visível, a gente quer que ele mostre a senha. Mas quando ele estiver invisível, a gente quer que fique todas aquelas bolinhas que não exiba a senha, tá? Então, a gente também tem aqui uma outra funcionalidade que se chama Visual Transformation. Então, se o nosso isPassword for visível, então a gente simplesmente quer que ele não faça nenhuma transformação. Ele quer que simplesmente mostre a senha. Se não, a gente vai utilizar a transformação que ele já existe de senha aqui, que é quando coloca os pontilhados, certo? E também para cá, a gente vai adicionar também, da mesma forma que a gente adicionou no e-mail, a gente vai adicionar a questão do teclado para ser a opção de senha, tá? Então, a gente vai botar aqui o keyboard type, ponto password. Se você, por um acaso, quiser que a senha for apenas de número, você pode também deixar esse number password, tá? Eu vou deixar aqui de número só pra gente dar uma olhadinha. Depois que a gente criar o nosso campo de senha, a gente precisa de um espaçamento, porque a gente vai botar o nosso botão. Então, vamos deixar aqui um espaçamento modifier.modifier.32dp. E vou adicionar aqui embaixo o nosso botão. Button. Que o on-click dele eu vou deixar por enquanto vazio, tá? Vou dizer que ele vai ocupar a largura toda. Modify.fill. Vou deixar também um shape dele igual aos outros. Que vai ser shapes.medium. E vou dizer que ele vai ter um texto. Que esse texto vai ser simplesmente entrar. Vou botar um espaçamento aqui pra gente ficar um botão um pouquinho melhor para clicar. Modify.padding. Vertical 8dp. E ele vai dar o espaçamento. Então, o que a gente quer que aconteça? Que quando ele clicar no botão, a gente precisa validar se o nosso e-mail vai estar vazio, né? Então, se o nosso e-mail estiver vazio, a gente vai simplesmente dizer que ele vai ter um erro, certo? Porém, se o nosso e-mail não estiver vazio, a gente vai mostrar toastzinho que vai dizer que o login foi realizado com sucesso. Então, a gente cria aqui um toast.makeText. Ele precisa de um contexto da mensagem, tá? Então, a gente não tem um contexto aqui, então precisamos adicionar aqui em cima. Vamos pegar o contexto, context, é igual a local context.current. Então, vamos usar o nosso contexto aqui, context. Vamos dizer que a mensagem é login realizado com sucesso. A duração dele, a gente vai deixar como toast. Tem uma duração aqui, podemos botar a duração como longa. E aí, a gente vai dar um ponto show que vai exibir. Beleza. Vamos rodar agora o nosso aplicativo para a gente ver. Ele aqui não exibiu porque a gente esqueceu de adicionar aqui no nosso main activity, chamar o login screen. Pronto. Então, se a gente clicar em entrar, vou adicionar aqui no código para a gente visualizar, tá? Se aí, por um acaso, a gente clicar no botão de entrar, ele disse aqui que se o e-mail for vazio, ele vai dar
isMail erro é igual a true. Então, quando o isMail erro é igual a true, o que é que a gente faz? A gente simplesmente mostra esse texto. O e-mail não pode ser vazio. Então, se eu clicar aqui em entrar, ele diz que o e-mail não pode ser vazio. Deixa eu botar aqui para ele mostrar o teclado. Como no password, a gente definiu aqui que o teclado seja apenas de números. Então, quando eu clico aqui, ele mostra de número. Quando eu clico no do e-mail, ele mostra outro tipo de teclado. Então, no password, número. Então, eu venho aqui, vou digitar, sei lá, 5555. Quando a gente clicar aqui no ícone, ele não tá fazendo nada porque a gente simplesmente esqueceu de fazer a ação do clique aqui do ícone, tá? Então, a gente vem aqui e vai dizer que quando ele clicar no ícone, a gente simplesmente vai alterar o isPassword visible para não visível. Então, vamos lá. Adicionei aqui 555. Cliquei no ícone, ele exibiu. E aí, ele mudou o olhinho para mostrando. Cliquei de novo, ele ocultou. Certo? Então, cliquei em entrar, ele disse que o e-mail não pode ser vazio. Então, cliquei para adicionar um e-mail, vou adicionar aqui qualquer e-mail aqui. Quando eu clicar em entrar, ele simplesmente mostrou um Toast Key login realizado com sucesso. Então é isso, a gente conseguiu construir uma tela de login com principais campos de e-mail, de password, e você pode brincar para ele, quando clicar no botão, ele restringir para que tenha uma senha também, ou como também você pode adicionar validação para que o e-mail seja realmente correto e não use esse qualquer tipo de caractere. Então é isso, se inscreve aqui no canal para não perder mais conteúdos. Deixa seu like aqui, comenta e me diz o que é que tá achando, para ver se realmente tá fazendo sentido criar esses tipos de conteúdo. E se quiser se sentir menos perdido nesse mundo Android, dá uma olhada no link da descrição, que eu adicionei o link do mini curso, onde ensino passo a passo para a gente entender esse mundo Android. E a gente se vê no próximo vídeo. Let's bora, Dev!